Olá a todos, bem-vindos de volta. Então, como a gente estava falando, né, sobre o Tidyverse na última aula, sobre manipulação de dados, eu mostrei aquele fluxo, né, de trabalho para vocês e mencionei o ggplot, né. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ggplot 2 como uma ferramenta, é um pacote, né, que faz parte do Tidyverse, mas acima de tudo é uma ferramenta poderosíssima para ajudar a gente a explorar os nossos dados, tá? A entender melhor os nossos dados. A gente também, além do ggplot, vai ensinar ou vai tentar entender como funcionam os gráficos que a gente chama de gráficos base, né, do R. A gente vai fazer um exercício na apostila, a gente já chega lá, mas também vai ter exercícios sobre o ggplot 2. Então vamos lá um pouquinho para entender um pouquinho como é que ele funciona. Então olha só, o ggplot ele funciona como se fossem blocos, tá? E como a gente vai ter não blocos, camadas, tá? Então é como se a gente fosse construindo uma pintura. Então a gente faz uma primeira camada, depois vem uma outra camada de tinta, depois uma outra, dá um retoque, etc. Então essa é a ideia, né? Em cima do qual ele foi criado. Então, inclusive, a própria palavra, né, ggplot significa Grammar of Graphics, né? Então é um livro famoso cujo título é esse, né, Grammar of Graphics. E aí o pacote ele foi criado em cima da filosofia desse livro, né? Então é como se fosse de novo, aqui a gente está usando gramática, né, verbos e tal. Aqui, de novo, isso remete àquela história da linguagem de programação sendo uma coisa só. Então, é como se a gente tivesse... a gente vai construir o nosso gráfico em cima de camadas. Então, essa lógica do ggplot é um pouco diferente do gráfico base do R, tá? A gente vai ver isso, vai ficar bem claro isso quando a gente contrastar as duas coisas. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar uma função chamada ggplot. Então, a gente vai passar os nossos dados, né? Nesse argumento chamado data, e aí a gente vai começar a adicionar elementos para esse gráfico. Então, o primeiro elemento que a gente vai adicionar é os chamados os geoms, né, que é de geometry. Então, a ideia é de que você ponha geometries vão ser pontos, linhas, né, retas, qualquer outra coisa. Então, incluindo tipos de gráficos, né? Box plots, enfim, violin plots. Então, a primeira coisa que você quer colocar é justamente você quer povoar esse gráfico, que até aqui essa linha estava vazio, você só tinha especificado aonde haviam os dados, né? Então, a primeira coisa, essa vai ser geom, box plot, geom, violin, geom, né? Enfim, geom points e etc. Então aqui você vai colocar o primeiro argumento, que vai ser esse mapping, tipo, é o que eu vou plotar, o que eu vou usar para povoar esse box plot, etc. Então a gente tem uma função, ou desculpa, é uma função, né? Chamada AES, de Aesthetics, né? E aí lá sim é que eu vou colocar as minhas variáveis, vou especificar as minhas variáveis que eu estou interessado em plotar. Né? Então, eventualmente eu posso ter uma estatística de resumo, né? E aí eu posso colocar também a posição dele, enfim. Também, eventualmente, então eu posso colocar algum tipo de coordenada para indicar se eu quero eventualmente mudar os limites, né? Dos eixos, etc. E se eu tiver um conjunto de dados relativamente complexo, então, por exemplo, imagina que eu tenha vários grupos, né? E pode ser que eles sejam cruzados também. Então, por exemplo, eu tenho por exemplo, assim, eu tenho tipos de fragmentos, como naquele caso lá, né? E pequenos, médios e grandes, né? E aí eu medi vários aspectos desses fragmentos, né? Então, por exemplo, eu quero saber a relação entre a altura das árvores e a cobertura do dossel. Então, são duas variáveis e eu medi essas duas variáveis em vários tipos de fragmentos, pequenos, médios e grandes. Então, eu posso querer fazer um plot, na verdade, que
que faça de uma vez só, né, com uma única função, que ele divida esses dois plots, esse scatter plot, né, dessas duas variáveis, automaticamente para esses três grupos, né? E aí se eu tiver uma coisa um pouco mais complicada talvez, né, ao invés dessas duas variáveis só para tipos de fragmentos pequeno, médio e grande, eu posso ter também para vou pensar aqui o grau de conservação desse fragmento. Então eu posso ter, por exemplo, pequeno, médio e grande, e eu posso ver se ele é bem conservado e mal conservado, né? Então eu tenho uma coisa cruzada. Então eu tenho pequeno, bem conservado, pequeno, mal conservado, médio conservado, médio não conservado, assim por diante. Então eu posso ter uma prancha de plots. E aí eu consigo fazer isso tudo com essa função facet. Claro que a gente vai ver isso funcionando, né, no nosso exercício, mas eu só estou antecipando aqui. Então, de novo, aquilo lá é um esqueletão básico, né? E eu do ggplot, de um gráfico no ggplot, mas aqui eu tenho outras coisas que são um pouco mais optativos, né, opcionais. Além do coordinate, do facet, eu posso ter o scale para mudar algum tipo de relação de posição, né? E o theme, o theme ele pode ser, na verdade, uma função genérica que pode ser, ele muda o background do gráfico, né? Deixa branco, por exemplo, ou ele pode mudar a posição de uma determinada legenda, etc. E aqui eu vou dar um exemplo, vários exemplos na verdade, do quão poderoso esse pacote é, tá? Então o que ele consegue fazer pra gente de plotar, inclusive conjunto de dados bastante complexos, né, como esse aqui. Então esse aqui é um conjunto de dados, inclusive que vocês vão mexer com eles, né? Então eu tinha a proporção de variância explicada, né? De uma análise lá, não vem ao caso assim saber qual, mas eu tenho a proporção de variância explicada para cada semana. Então esse foi um experimento. Então eu tinha variância explicada pelo Didinium, que é um protozoário, variância explicada pelo recurso, variância explicada pelo espaço e o resíduo, tá? E eu medi essas quatro coisas ao longo de 6 semanas, né? Então, só que eu tinha isso para dois tipos de modelo, né, que incluíam recurso e espaço, e além do espaço e recurso, também o Didinium, né? E eu tinha isso para 3 níveis de distúrbio, intermediário, alto e sem distúrbio. Então, assim, só pela minha explicação dá para ver que é uma coisa super complicada, né? Tem vários fatores e assim, eu consigo fazer isso em 3 ou 4 linhas no ggplot. Então eu consigo plotar, fazer esse gráfico que ficou inclusive bastante resumido, né? Bastante sintético no ggplot com relativa facilidade. Outro exemplo de um conjunto de dados bem complicado, tá? Aqui a gente tem tipo de arena, que é um fator, né, com 3 níveis, arbusto, folhiço e vazia. E a minha variável contínua, que é a distância média que um sapinho pulou. Só que eu tenho isso, é um experimento que foi feito com essas várias espécies aqui. Então olha só. E além disso, eu tenho que eu usei 2 técnicas para estimular o sapinho. Tem uma aproximação e o toque, né? Então vocês veem que tem várias variáveis ali mostradas num gráfico e a gente mesmo assim consegue perceber onde tem um certo padrão, né, das variáveis. Então fica uma coisa bem... E isso que eu estava dizendo, isso é um facet, tá? Isso aqui também é um facet. Cada quadrinho desse aqui é um facet e isso aqui também é um facet, essa divisão, né? Então aqui, isso já não é facet, tá? Porque eu tenho justamente vários, tá vendo? A variável resposta vai mudando, né? Nos outros, a variável resposta era sempre a mesma, né? Variância explicada e aqui distância média, aqui não. Então, só que isso aqui é uma prancha, né? Que eu consigo fazer com essa variável contínua, né? E a variável a preditora e a variável resposta que é contínua e de novo para várias espécies eu consigo plotar e ver os padrões, né?
E aqui é aquele mesmo conjunto de dados, só que ao invés de tratar a variável preditora como numérica, contínua, eu tratei como categórica, né? Então por isso que eu tenho esses box plots aqui. Aqui de novo um exemplo com um facet, né? Então aqui eu tenho um estágio de desenvolvimento de um girino e aqui o tamanho dele, né? E eu tenho duas linhas aqui, né? Que é para macho e fêmea. E aí a gente consegue ver também, né? E as cores também, né? São verde e vermelho para macho e fêmea. Então aqui a gente vê que existe um... E aqui esse 1, 2, 3 são 3 regiões. Enfim, regiões geográficas, né? Então dá para ver que tem uma certa... independente da região, aqui a gente tem uma mesma inclinação dessa reta, né? Então, e não tem uma diferença grande entre sexos, né? Então, também, de novo, é um conjunto de dados relativamente complexo que a gente consegue resumir, né? E aqui já é uma coisa um pouco mais simples, né? Dessa vez, para variar um pouco. Então, aqui a gente tem o sexo, que é a variável preditora, né? Um box plot para mostrar o tamanho, enfim, e cores diferentes para cada sexo. Aqui, esse também é um conjunto de dados bem legal, né? A gente também está usando um facet aqui, mas eu tenho... aqui a variável não dá para ver direito, mas é tempo, tá? Então eu tenho a data, né, agosto, novembro, enfim, vários meses, e isso aqui é uma linha do tempo que mostra um padrão temporal nessas variáveis aqui, para diferentes tipos de áreas, né? E aqui no caso diferentes tipos de variáveis resposta também. Então é isso, gente. Então vocês vão ver também lá no Moodle que tem um conjunto deixa eu voltar aqui. A gente tem um conjunto de dados lá, né? E que eu queria que vocês pegassem aquilo. Tem um script e a gente tem um exercício da apostila, tá? Então a gente... eu quero sobre gráficos, inclusive, né? Que a gente tinha parado na apostila. Depois eu queria que vocês voltassem lá, e aí tem um tópico que é justamente gráficos. E aí lá na apostila tem uma explicação e depois exercício sobre gráficos usando a base do R. E no Moodle tem um script com um conjunto de dados com desafios, né? Sobre o ggplot. Então eu queria que vocês fizessem essas duas coisas, tudo bem? O ggplot no Moodle e o gráfico do base do R na apostila. Tá bom? Até mais!